Olá, gente. Boa noite. A paz esteja com todas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Bem-vindos em nome de Jesus. Vou fixar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Paz, Marcinha. Tudo bem? Glória a Deus. Sejam bem-vindas. E esse louvor aqui, gente, olha só, hein? Nosso louvor do nosso propósito anterior, meu Deus, né? Glória a Deus. Quem estabeleceu o trono de Deus no seu coração aí? Glória a Deus. Forte, né? Glória a Deus. Esse louvor, meu Deus, é poderoso. Muito profundo, né? E agora nós temos um novo louvor que vai ser do nosso próximo propósito. Vai ser maravilhoso. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Rapidinho. Vai ser maravilhoso. Esse aqui é o próximo louvor, ó. Que nós vamos estar ouvindo no nosso próximo propósito. Vai ser maravilhoso. Senhor, mostrar a glória dele para nós. Em nome de Jesus, nós vamos buscar a presença do Senhor neste tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos ser cheias da glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Você está preparada aí? Você que vai participar deste propósito de Déboras? Hein? Quem que está preparada aí? Quem que já está se preparando para este novo propósito? Nós vamos iniciar já na madrugada do dia 6. Vai ser tremendo, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Amém? E vamos romper com todas as barreiras. Meu Deus. Estamos já cheios das expectativas, né, mulheres? Em nome de Jesus. Vamos ver algo novo aí. Em nome de Jesus, amém? Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre libertando-se do espírito da procrastinação. Em nome de Jesus, como que nós podemos fazer para romper com a procrastinação? Né? Quantas vezes nós procrastinamos? E por que será que nós procrastinamos? Por que será que nós deixamos de ter atitudes para viver o propósito? Por que nós deixamos de ter atitudes que acabam nos sabotando? Por que nós acabamos tendo comportamentos que nos impedem de avançar, de acessar algo novo, de acessar o sobrenatural, de viver os nossos sonhos? O que acontece? Por que nós procrastinamos? Por que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje? Então hoje o Senhor vai ministrar em nossos corações sobre a importância de nós nos libertarmos deste espírito da procrastinação, amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, o quanto é importante a gente romper com essa procrastinação. Quantas vezes eu procrastinei? Quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, deixando de cumprir um propósito, deixando realmente, às vezes até deixar de obedecer a Deus. A gente deixa de obedecer a Deus pelo medo de viver algo novo, pelo medo de ter um posicionamento diferente. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui como que nós podemos nos libertar desse espírito de procrastinação, amém? Compartilha com mais alguém aí a live para que mais pessoas sejam alcançadas, mais mulheres sejam abençoadas em nome de Jesus, para que realmente mais vidas sejam alcançadas, mais vidas sejam abençoadas, amém? Em nome de Jesus, vamos compartilhando aqui com todo mundo para que mais pessoas possam entrar. Amém? Vamos orar então. Eu quero trazer uma palavra abençoada hoje para você. Deixa eu já abrir aqui a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu já deixei fixada aqui a palavra de hoje, que está lá em Êxodo, no capítulo 8. Amém? É isso mesmo, quando nós nos posicionamos, nunca mais paramos. O Espírito Santo mais presente. Exatamente isso.
Quando nós temos um posicionamento radical na presença de Deus, nós rompemos, nós deixamos de procrastinar, porque nós entendemos que a nossa fé, né, ela é o contrário o medo é o contrário da fé. Ou você confia em Deus, você crê, você rompe, você vai e faz, ou você fica refém do medo. Então nós como cristãos, nós temos que ter um posicionamento, confiando em Deus e descansando nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar então? Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti, Senhor Deus, mais uma live. Hoje nós vamos estar aqui falando, Senhor Deus, sobre libertando-se do espírito da procrastinação. Quantas vezes nós procrastinamos, quantas vezes nós deixamos de viver e romper aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós acabamos, Senhor Deus, procrastinando, deixando de acessar as promessas. Mas hoje, Pai, que nós venhamos ter o entendimento, venhamos ter o conhecimento da Tua palavra, porque o Senhor diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, que nós venhamos ser libertos, Pai, de toda mentira, de todo engano, de todo medo, de toda insegurança. Em nome de Jesus, Espírito Santo, age agora sobre a vida de cada pessoa que vai assistir essa live agora e todas aquelas que vão assistir depois. Em nome de Jesus, que elas venham ser abençoadas. Espírito Santo, eu coloco agora diante da Tua presença a total liderança. Faz aquilo que precisa ser feito. Fala, Senhor Deus, com Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos então aqui para a palavra do Senhor. Eu quero ler um pouquinho no texto de Êxodo, capítulo 8, nos versículos 1 ao 10. Amém? O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a vara sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, que sobrem apenas as que estão no rio. Olha a resposta do faraó. Amanhã, diz ele. Disse faraó. Moisés respondeu: será como tu quiseres, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Olha só, o povo estava sendo oprimido por conta das rãs que estavam infestando a cidade, estavam infestando lá o Egito. E quando o faraó vai atrás de Moisés e diz para ele, né, ore ao teu Senhor para que ele tire as rãs de mim e de todo o meu povo. Então eu deixarei vocês irem oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que quando Moisés fala assim, tua é a honra, você escolhe. Quando você quer que eu faça isso? Quando? Aí o que Faraó responde? Amanhã. Amanhã você pode orar ao Deus e tirar todas essas rãs. Então hoje eu quero falar com você sobre um inimigo muito silencioso nas nossas vidas, que é a procrastinação.
Não é só uma preguiça, não é só uma prisão espiritual, mas também muitas vezes é uma prisão emocional e mental. E na Bíblia, isso nos mostra que quando o faraó pede para Moisés tirar as rãs, ele diz, tira só amanhã. Quantas vezes eu e você deixamos para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje? Quantas vezes nós vivemos reféns por conta do nosso medo, por conta da nossa insegurança, ou às vezes até por conta do nosso controle? Então, quantas vezes nós fizemos isso? Né? Às vezes pensa, tem alguma situação, depois eu oro. Ou, por exemplo, você está passando uma dificuldade e você sabe onde pedir ajuda, você sabe aonde você deve pedir socorro, aonde você deve pedir orientação, aonde você deve pedir recurso, mas muitas vezes nós deixamos para amanhã. Às vezes um medo, eu vou estar incomodando a pessoa. Eu acho que eu não vou falar hoje com essa pessoa, vou deixar para amanhã. Tá sofrendo, está vivendo numa escravidão, muitas vezes espiritual e emocional, e sempre vai deixando para amanhã. Eu que acabo atendendo bastante pessoas na terapia, a gente percebe isso. Quantas pessoas se sabotam, quantas pessoas elas vão procrastinando, deixando para amanhã. Elas sabem que precisam de ajuda, elas sabem que precisam procurar um recurso, mas elas vão deixando para amanhã. Elas acabam colocando outras prioridades, ao invés de elas se submeterem àquilo que precisa ser feito, a atitude que precisa realmente, a ação que aquela pessoa precisa, ela acaba deixando para depois. O Egito, ele está infestado de rãs, são pragas, e o faraó, ele está sofrendo. Moisés diz, quando queres que eu ore por ti? Mas o faraó responde, amanhã. Você já parou para pensar quantas vezes você vai sofrendo, vai empurrando com a barriga, você deixa para amanhã aquilo que você poderia resolver hoje? Às vezes de conversar com o cônjuge, às vezes de conversar com o filho, às vezes de conversar com o vizinho, sei lá com quem, com alguma pessoa. Você está sofrendo, está passando por alguma luta, e às vezes vem um inimigo ali, fica ali martelando na tua mente, fica lançando mentiras, lançando dardos inflamados, você acredita naquilo, e ao invés de você ir lá e perguntar para a pessoa, já ir resolver aquela situação, você deixa para amanhã. Aí chega amanhã, você fala, não, vou esperar mais um pouco, acho que não é a hora, acho que não é o momento, eu acho que não vou falar nada ainda. Então você vai procrastinando aquilo que você poderia resolver. Mas aqui eu quero dizer para você, o faraó sabia que ele estava sofrendo e o povo estava padecendo também, porque existia uma praga que foi liberada naquele povo, naquela região, naquela terra, naquele território. Ele estava sofrendo e ele sabia para quem ele poderia recorrer. Quantas vezes nós deixamos de recorrer a pessoas certas, nós deixamos de recorrer nos lugares certos, às vezes deixamos de tomar decisões importantes porque nós acabamos duvidando daquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, o que as rãs podem representar hoje na minha vida e na sua vida, que você possa refletir agora? As rãs, elas representam os nossos problemas. Às vezes as rãs estão tomando conta, elas vão invadindo a nossa vida, elas invadem dentro da nossa casa, o problema ele começa a ficar maior, começa a ficar gigante, porque nós deixamos de resolver, nós deixamos realmente de tomar as decisões que seriam necessárias, nós vamos deixando para amanhã. Às vezes as rãs, elas podem representar os pecados. As rãs, elas podem representar os medos. Quantas vezes nós temos medo de tomar atitudes porque nós ficamos refém da opinião das pessoas?
Quantas vezes nós deixamos de agir porque vivemos refém daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito? E eu sei muito bem o que é tudo isso, porque eu fui procrastinando muitas vezes. Eu vivi refém da opinião das pessoas. E isso é muitas vezes um reflexo da rejeição. Eu sei porque é a área onde eu fui mais atacada, a área onde eu fui mais afetada, foi na rejeição, aonde eu me senti rejeitada na minha infância. E esse espírito de rejeição me perseguia. E aí, enquanto eu não consegui ressignificar isso, enquanto eu não consegui identificar, enquanto eu não consegui romper, eu vivia refém desse espírito de rejeição, aonde me trazia medo, me trazia insegurança, me trazia inconstância, me fazia ser muitas vezes perfeccionista, porque eu achava que não estava bom, porque eu precisava fazer tudo perfeito para agradar pessoas. Então, a partir do momento que nós buscamos agradar pessoas e não agradar a Deus, nós nos frustramos e também procrastinamos. Então, essas rãs, elas podem muitas vezes estar refletindo feridas que você tem guardado no teu coração. Ressentimentos, amarguras que nós vamos guardando e nós vamos deixando de resolver e de tomar atitudes que seriam necessárias. Quantas vezes nós procrastinamos porque nós ficamos na expectativa do outro, esperamos uma palavra de afirmação de outras pessoas, nós esperamos ser reconhecidos por pessoas e aí nós sofremos. E acabamos procrastinando, deixamos de acessar a promessa, nós deixamos de viver o sobrenatural, nós deixamos de buscar a Deus, de viver em obediência ao Senhor, porque nós vivemos refém da opinião das pessoas. Pode ser que Faraó pensou, eu não vou descer do meu orgulho, eu não vou, o que as pessoas vão pensar? O que meu povo vai pensar? Que eu estou me rendendo ao Deus de Moisés? Sendo que o orgulho tomou conta do coração de Faraó, impedindo ele de buscar ajuda no lugar que ele sabia que viria a resposta. Muitas vezes, essas rãs, elas representam em nossa vida as prisões emocionais. Muitas vezes essas rãs podem representar uma estagnação espiritual. E o espírito de Faraó, ele vem com uma resistência muito grande. Então, quando nós estamos refém desse espírito do Faraó, nós vivemos aprisionados na procrastinação. Porque Faraó, ele tem um domínio, um controle através do orgulho, muitas vezes. E aí, esse orgulho nos impede de buscar ajuda, de nos posicionar e de tomar atitudes que nós deveríamos de ter. Então, o espírito de Faraó, ele é uma resistência à mudança. Faraó sabia que Deus poderia mudar a história de todo aquele povo. Que Deus, ele queria libertar o povo que estava aprisionado. Mas Faraó estava resistindo. E muitas vezes eu e você resistimos em tomar atitudes que são necessárias. Às vezes nós procrastinamos porque nós queremos ter o controle. Porque tem que ser exatamente do meu jeito, tem que ser muito perfeito. Então a procrastinação, ela nos impede de avançar, ela nos impede de acessar as promessas, ela nos impede muitas vezes de realizar os nossos sonhos, porque nós ficamos muito tempo esperando a hora certa, esperando o momento certo, tudo muito perfeito, só que Deus às vezes já te deu o comando, Ele já te deu a ordem, vai e faça. E nós vamos procrastinando. O espírito de Faraó muitas vezes nos faz adiar aquilo que Deus colocou em nosso coração. O espírito de Faraó, ele traz o auto-engano. Quantas vezes nós acabamos acreditando em promessas que não vieram do Senhor, mas que vieram do homem? E nós deixamos de romper, nós deixamos de acessar, deixamos de viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes nós vivemos refém desse espírito de Faraó?
Quantas vezes nós ficamos aprisionados, muitas vezes sem força de romper, muitas vezes sem força de acessar as promessas. E aí, qual é a nossa decisão muitas vezes? É falar, depois eu resolvo, depois eu faço. Mas por quê? Por que isso? Qual é esse gatilho? O que aciona no seu coração que te impede de tomar atitudes, de tomar decisões que seriam importantes? Que muitas vezes está relacionado a uma direção de Deus para que você venha a ser obediente à voz de Deus, que você venha a ser obediente ao comando do Senhor. Então o espírito de Faraó, ele vem como um domínio, porque precisa ser daquele jeito, precisa ser no meu tempo. E aí nós deixamos de fazer hoje, né? Deixamos de fazer hoje. Nós precisamos ter atitudes e não deixar para amanhã. Nós precisamos tomar decisões que tem situações, meus irmãos, que não tem como nós esperarmos. Nós precisamos agir. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós não temos mais como esperar. Nós não temos mais escolha de esperar. Uma das coisas que nós devemos romper com a procrastinação é sobre a nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ter decisões que realmente vão nos levar a romper com esse espírito de procrastinação, com tudo aquilo que nos aprisiona, com tudo aquilo que nos domina, com aquilo que traz medo, com tudo aquilo que traz insegurança e faz a gente duvidar de quem Deus é. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Não há nada que Deus não faça por mim e por você. Mas para isso nós precisamos caminhar em obediência. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Deus é maravilhoso. Então agora não há mais tempo de ficar procrastinando. Não é tempo de deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Porque se nós procrastinamos, quantas pessoas ficam aprisionadas? Enquanto o Faraó permaneceu com esse posicionamento, deixa para amanhã, ele estava aprisionando pessoas, ele estava impedindo o povo de ser liberto. Então nós temos que ter um posicionamento radical. Nós precisamos ter atitudes que nos levem a romper com todas as correntes que nos aprisionam e que nos impedem de agir, de viver o extraordinário em Deus. E eu quero falar um pouquinho para você. Quais são as raízes da procrastinação? Que você possa refletir agora para entender quais são as raízes que você pode estar se movendo, sendo refém desse espírito da procrastinação que te impede de avançar. O que te paralisa? Então, uma das raízes da procrastinação é o medo. O medo nos faz procrastinar, porque nós não confiamos em nós não acreditamos na nossa capacidade. É um medo de fracassar, um medo de errar, um medo de ser rejeitado por pessoas, um medo de não ser suficiente para o outro. Mas quando o Senhor coloca algo no seu coração, você vai lá e faça. Eu digo com propriedade para vocês. Eu precisei romper com todo esse espírito de procrastinação que estava me aprisionando, trazendo dúvidas para o meu coração. Quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que Deus estava colocando no meu coração porque eu estava paralisada pelo medo. Exatamente isso, o medo paralisa. Você é impedida de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vive refém do medo. Porque quem tem medo fica paralisado. Fica estagnado, não sai do lugar. Ou sabe aquele... Até eu postei esses dias, tem um bonequinho que ele fica ali, rodando. Uma bolinha, ele fica sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo ciclo, não sai, não rompe. Vai, volta, passa tempo, passa o ano e procrastina. Ah, o ano que vem, acho que o ano que vem eu vou estudar. Ah, eu acho que o ano que vem eu vou dirigir.
Ah, eu acho que o ano que vem eu vou decidir emagrecer. Ah, o ano que vem eu acho que eu vou cuidar da minha saúde. Ah, o ano que vem eu acho que eu vou voltar para a igreja. Ah, semana que vem eu vou começar a buscar ao Senhor. Quantas vezes nós procrastinamos? Deixamos de fazer aquilo que é necessário ser feito. Mas nós precisamos entender, hoje você está aqui para romper com essa procrastinação e a mesma autoridade que Deus me deu para romper com a procrastinação, para não viver refém da opinião de pessoas, você também vai romper para você realizar os seus sonhos, para você avançar, para você mudar de ciclo, para você não viver refém do passado, viver refém do medo. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Se você está aqui hoje, essa palavra é para você. O Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, para você romper com todo o medo, para você romper com a procrastinação e para você avançar em nome de Jesus. Amém? Qual é o segundo sintoma de uma raiz de quem procrastina? Baixa autoestima. Quantas vezes você teve o desejo de fazer algo? Por exemplo, coisas muito simples. Pessoas que às vezes têm um dom, por exemplo, de cozinhar. E gostaria muito de se empreender nessa área da culinária, né? Quem sabe? Tem alguém aqui que gostaria de empreender nessa área? Não sei. Mas às vezes você fala assim, mas acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou dar conta. Eu acho que outras pessoas são melhores que eu. Eu acho que outras pessoas conseguem fazer melhor que eu. Eu não vou conseguir. Aí você acaba medindo a sua régua de medida nos outros. Você deixa de olhar para dentro de você. Você deixa de realmente ver o seu potencial. E você começa a se comparar com outras pessoas. Aí você se diminui. Você começa a se ver inferior e isso acaba gerando um bloqueio. Quantas vezes, às vezes você está passando uma dificuldade, está passando uma necessidade, Deus está colocando recurso nas tuas mãos para você romper e aí você acaba se achando inferior, você se coloca menos do que as outras pessoas. Entenda uma coisa, cada um de nós temos dons, temos talentos, temos qualidades. Assim como nós temos defeitos, quem não tem defeito, não é mesmo? Quem não tem defeito? Mas o Senhor, Ele nos capacita, Ele colocou dons, Ele colocou talentos sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos leva a viver coisas extraordinárias. Exatamente isso, Roseli, é o complexo da inferioridade. A pessoa sempre acha que ela é incapaz, que ela é menos que os outros, mas entenda uma coisa, você é capaz sim, você pode romper sim com toda a procrastinação. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer, não viva refém da opinião dos outros. Quantas pessoas gostariam de voltar a estudar? Quantas pessoas gostariam, às vezes, sei lá, de até mesmo gravar aqui, fazer uma live? Fazer um devocional? Falar da palavra de Deus aqui na internet? Mas às vezes nós ficamos refém da opinião das pessoas. Nós ficamos refém daquilo que os outros vão pensar ao nosso respeito. Entenda uma coisa, você precisa se mover conforme o que Deus pensa a seu respeito, não o que as pessoas pensam. Porque se você se preocupar com aquilo que Deus pensa a teu respeito, você vai estar no centro da vontade dele. E automaticamente você vai agradar pessoas. Ou também você vai desagradar. Que nem Jesus agradou todo mundo. Então nós não precisamos viver refém da opinião de pessoas. Em nome de Jesus. Que hoje o Espírito Santo, ele está te tocando hoje. Que você venha ser ministrada. Que você venha ser tocada pela presença do Espírito Santo hoje. E que você venha ser liberta de todo esse espírito de procrastinação. Tudo aquilo que impede você de acessar as promessas de Deus. Tudo aquilo que te impede de viver o extraordinário no Senhor. Amém? Outra raiz que vem do espírito da procrastinação é o perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, ele faz com que a gente quer que tudo seja muito perfeito. Quer que seja tudo do nosso jeito. Então, qual é o resultado disso? Quando a gente espera a hora perfeita, tudo certinho, tudo redondinho, a gente não começa nunca.
Nunca a gente faz. E aí a procrastinação vem, o perfeccionismo faz a gente procrastinar. O perfeccionismo nos faz procrastinar e nós precisamos romper com isso. Nós não somos perfeitos e nunca vamos ser perfeitos. Quem é perfeito é Jesus Cristo. Mas nós somos aperfeiçoados a cada dia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos entender, não precisamos viver refém de pessoas. A quarta ferida da raiz, da raiz da procrastinação é as feridas emocionais. Então são os traumas que nós vivemos, as rejeições que nós vivemos, o abandono, as decepções nos fazem procrastinar, porque você acaba vivendo refém dessa dor. Você acaba vivendo refém deste trauma, você acaba vivendo refém dessa rejeição e automaticamente, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você viveu uma frustração, se você foi decepcionado, você vai acabar procrastinando porque você vive refém da opinião das pessoas. E aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, quando nós somos rejeitados, nós vamos buscar ser perfeitos o tempo todo, então a gente acaba desenvolvendo esse comportamento de perfeccionismo para a gente tentar ser aceito pelas pessoas. Então chegou o tempo de você romper, chegou o tempo de você viver algo novo no Senhor, chegou o tempo de você romper com todas as barreiras, com aquilo que te impede de avançar. O Senhor te capacita, às vezes aquilo que já está no teu coração. Às vezes você tem vontade de estudar e você coloca limitação na sua idade. Às vezes você quer, o teu sonho é tirar uma carteira de motorista. E aí você fala, meu Deus, eu já passei da idade, já não serve mais pra mim, acho que não é mais hora, não tem mais tempo. Se o Senhor tá colocando isso no teu coração, faça. Não procrastine, não deixe que o espírito de Faraó te domine. Faça hoje, não deixe para amanhã. Você é capaz sim, você consegue sim, você vai romper sim. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, eu creio que o Senhor está falando no teu coração. Foi muito forte, porque hoje de manhã, quando o Senhor me deu essa palavra para trazer aqui, falando sobre a procrastinação, meu Deus, à tarde eu estava aqui estudando, preparando outras coisas, e eu entrei assim, entrei numa live que apareceu ali pra mim e estava falando sobre isso, sobre procrastinação. Falei, meu Deus, o Senhor tá falando comigo, tá confirmando que eu preciso realmente falar isso pro teu povo. Quantas vezes eu procrastinei por medo de não fazer as coisas certas? Por medo, muitas vezes eu falava, Senhor, eu não tenho medo de fazer porque eu tenho medo de desagradar o Senhor. Mas se você não está em pecado, se você está buscando fazer as coisas certas, por que é que você vai desagradar a Deus? Não é mesmo? Deus, Ele vai preparando o nosso coração para viver aquilo que nós precisamos viver. Quando eu tomei a decisão de mudar de trabalho, de sair do meu trabalho, foi algo muito difícil. Quantas vezes eu procrastinei e falava, não é isso, não é a hora, não é agora. Meu Deus, como é que vai ser? Não é isso que o Senhor tem pra mim. Não, mas será que é isso mesmo? Será que é o inimigo que tá colocando na minha cabeça aqui que eu tenho que sair do meu trabalho? Quantas coisas, quantas dúvidas vieram no meu coração. Pra fazer lives, então, meu Deus, que parto que era. Porque eu falava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, o que ela tá pensando em ficar fazendo live? Agora isso. Isso vinha na minha cabeça, mas eu parei, eu falei, Senhor, se tiver 2 pessoas, se tiver 1 pessoa, se tiver 3 pessoas, eu vou falar da tua palavra, eu vou falar do teu nome, eu vou expandir o teu reino, eu vou falar do teu evangelho, porque é isso que o Senhor está colocando no meu coração e eu vou fazer. Quando eu fiz o curso Libertando o Coração a primeira vez, meu Deus, quanto medo, quanta insegurança. Eu falei, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. E Ele me pegou pelas mãos e me levou. E tudo deu certo. Quantos testemunhos, quantas pessoas foram curadas. E muitas vezes eu e você procrastinamos por medo daquilo que as pessoas vão pensar. Não deixe, fale de Jesus para quem for. Abra tua boca e fale de Jesus, fale do evangelho, fala do Jesus que salva, fale do Jesus que transforma, que liberta, que cura.
Fale de Jesus, não importa onde você estiver, se o Espírito Santo está colocando no teu coração, fale de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas precisam ouvir falar do nosso Jesus, do nosso Deus maravilhoso. Quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão refém, quantas pessoas estão aprisionadas em cativeiros espirituais porque não ouviram falar de Jesus que liberta. E eu e você fomos escolhidos para libertar pessoas, às vezes através de uma palavra. Então nós temos que abrir a nossa boca, nós não temos que ter vergonha de falar de Jesus, nós não temos que ter medo, nós não temos que ter medo do julgamento das pessoas, porque quando o Senhor coloca na nossa boca, quando Ele coloca palavras na nossa boca, o Espírito Santo de Deus é quem vai falar através de nós. Então somente faça aquilo que Deus está colocando no teu coração, não procrastine mais, não deixe de falar do Evangelho. O Senhor está falando aqui, fale do Evangelho, fale da palavra. Jesus precisa ser conhecido em todos os cantos. Satanás, ele está agindo de uma forma astuta, ele está com pressa de derrubar quanto mais pessoas, de aprisionar, de matar espiritualmente pessoas. Não deixe isso acontecer. Tome atitude, faça, fale da palavra, fale de Jesus. Fale de Jesus, é tempo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pode ser que hoje você abrindo a sua boca, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas. Pode ser que hoje você abrindo a sua boca, alguém receba uma cura. Pode ser que alguém hoje esteja tentando contra a própria vida, mas através da tua palavra, através do teu testemunho, através do teu evangelismo, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, pessoas serão resgatadas. Meu Deus, fale de Jesus, fale de Jesus. Deixe a procrastinação de lado, rompa com isso, rompa com medo, deixe o Senhor te levar aonde Ele quer te levar, deixa Ele fazer na sua vida, através da sua vida, aquilo que precisa ser feito. Não fica vivendo refém da opinião dos outros. Ontem o Senhor falou muito forte no meu coração, porque começou a vir dardos na minha mente, começou a vir no meu coração algumas coisas, eu comecei a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou nitidamente para mim: por que é que você está se importando com isso, se você está me obedecendo? Gente, isso foi muito forte. Ele falou assim com uma voz de trovão, eu ouvi e falei: meu Deus, era isso, Senhor, eu não tenho que ficar vivendo refém da opinião de pessoas. Eu não tenho que viver refém da aprovação do homem. Eu tenho que somente obedecer ao Senhor. Então obedeça ao Senhor, faça aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Amém? Receba essa palavra hoje, rompa com todo o medo. Você vai sair daqui dessa live hoje curada desse espírito de procrastinação, liberta, em nome de Jesus, vai ser liberto em nome de Jesus, que você possa realmente começar a colocar em prática hoje aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Você vai romper, você vai acessar lugares que você nunca acessou, em nome de Jesus. Receba essa palavra, pelo amor de Deus, receba essa palavra, em nome de Jesus. A outra raiz da procrastinação está relacionado ao nosso conforto, à zona de conforto, aquilo que nós conhecemos. O novo, ele gera um medo. E nós temos medo de fazer aquilo que vai nos tirar da zona de conforto. Então, mesmo sendo ruim, né? Mesmo não sendo, quando é algo que não é familiar, você tem medo de avançar, tem medo de romper, tem medo de fazer. Então, quando nós estamos numa zona de conforto, é tudo muito mais fácil. Aí você não sai, você não rompe. Na passagem de hoje, Faraó mostra aqui que Faraó ele preferiu as rãs do que mudar a situação do povo, do que mudar a situação dele. Ele preferiu ir dormir e dormir com as rãs, o povo cheio, todo o território de rãs, do que tomar uma decisão hoje. Ele teve a coragem de falar para Moisés: ora amanhã, faz amanhã. E aí nós vamos deixando para amanhã, e depois vem amanhã e a gente não faz de novo e vai para outro dia, e assim a gente vai procrastinando. E eu quero compartilhar com vocês agora
Quais são os impactos da procrastinação na nossa vida? O que a procrastinação impacta na nossa vida? No aspecto emocional, a procrastinação ela gera culpa. A procrastinação ela gera ansiedade, frustração, autossabotagem, tristeza. Você já parou para pensar que muitas vezes você está aprisionado através desse espírito da procrastinação, aonde você acaba sofrendo esses impactos emocionais? Você vive refém da culpa, vive refém da ansiedade, vive refém da frustração, da autossabotagem, da tristeza. Você deixa de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E o que impacta a procrastinação na nossa vida espiritual? Nós temos um distanciamento de Deus. Por que nós temos um distanciamento de Deus? Porque nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar ao Senhor. Hoje eu não... Agora, vai ter o propósito de Déboras agora, vai começar no dia 6 de madrugada. Aí você pensa assim, acho que esse eu não vou fazer agora não. Acho que eu vou deixar para depois, o próximo eu faço. Acho que eu não vou fazer agora. Eu não vou conseguir dar conta agora. Eu tô muito cansado, tô muito cansada. Eu acho que eu não vou orar hoje, vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois. E a gente vai procrastinando e vai se sabotando. E aí isso vai impactando a nossa vida espiritual. Outra forma de impactar a nossa vida espiritual. A procrastinação deixa o nosso chamado paralisado. Quantas pessoas desistem de servir na igreja, no ministério, porque foram feridos por pessoas, receberam palavras que feriram, e aí deixa de fazer por medo, por não se sentir aceito, por se sentir rejeitado, deixa de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque vive refém da opinião das pessoas. A procrastinação, ela deixa os nossos dons enterrados. Você deixa de orar. Antes você orava na madrugada, agora você já não ora mais. Antes você tinha o costume, o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Hoje tá muito corrido, tô muito cansado, vou ler só um versículo. Daqui a pouco você não lê mais um versículo, você já não lê mais a palavra. Eu vou ler pelo menos um dia sim, um dia não. Daqui a pouco já não lê mais um dia sim, um dia não, só vai ler uma vez na semana. E quando você menos espera, já não tá fazendo mais nada. Já vai procrastinando, vai deixando para trás. E aí o que acontece? A nossa sensibilidade espiritual, ela é perdida. Porque nós vamos deixando para amanhã aquilo que a gente deveria fazer hoje. Você deixa de buscar a Deus, você deixa de se posicionar, você deixa realmente de se entregar e de buscar o Senhor hoje. Você deixa de se fortalecer, você deixa de se alimentar espiritualmente, vai procrastinando. Quantas vezes o inimigo ele se aproveita e fala assim para você nem sabe orar. Eu não consigo sentir nada. Eu não consigo ser sensível. Deus não tá falando comigo. O Senhor não fala comigo. Eu tô orando e as coisas não acontecem. Quando você menos espera, deixa de fazer aquilo que você fazia. Já começa a se sabotar. E aí começa a procrastinar. E daqui a pouco já não faz mais nada. Que eu quero ler com você agora, Provérbios, no capítulo 20, no versículo 4. A palavra do Senhor diz assim. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Gente, olha só que forte é essa palavra. Olha o quanto é impactante essa palavra hoje. Ela está dizendo que o preguiçoso, ele não ara a terra na estação própria, que nós deixamos de fazer aquilo que nós precisamos fazer no tempo certo. E aí, quando nós queremos realmente buscar a colheita, não vai ter. Então, se você está deixando de orar hoje, se você está deixando de buscar hoje, amanhã, quando você precisar de uma resposta rápida, fala, Senhor, eu preciso agora de uma intervenção do céu.
Você não vai ter porque você já nem estava buscando, você não tem intimidade com Deus. Como é que o Senhor vai responder algo se você deixou de fazer, deixou de buscar, fica procrastinando, deixou de buscar o Senhor? Aí você se sabota? Então olha só quão profundo é esse versículo. Falando que o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ou nessa versão ele fala assim, que o preguiçoso não ara a terra na estação própria. Meu Deus, olha que... Meu Deus, como é forte isso. E às vezes nós queremos viver coisas, promessas. Por exemplo, se você recebeu uma promessa de Deus, de uma prosperidade financeira. Só que aí o que você está fazendo para você realmente romper, para viver aquela promessa que Deus te prometeu? Financeiramente, a prosperidade financeira. Aí você se sabota. Como eu falei aqui no começo, às vezes a pessoa ela tem um dom para fazer bolo, por exemplo. E às vezes por medo, ela não faz, ela não coloca em prática. E aí quando ela mais precisa, ela deixou de fazer e a hora que ela precisa, ela não tem como colher. Porque ela não fez na hora que precisava ser feito, ela deixou para depois. Então nós precisamos ter um posicionamento. Como que a procrastinação, ela afeta a nossa vida física? Através do estresse, ela afeta através da insônia, ela afeta através do cansaço constante, ela acaba afetando através da somatização de coisas. A procrastinação, ela traz doenças emocionais. Por quê? Porque o corpo sente o que a alma não consegue resolver. Então, nós deixamos de conquistar. Muitas vezes a procrastinação vão fazer com que os nossos sonhos vão morrendo aos poucos, porque nós deixamos de nos posicionar hoje. Ministérios morrem, empresas acabam falindo, nós não buscamos estudar, deixamos falar, não consigo estudar, eu não sou inteligente, eu não sou capaz. Você começa a acreditar nessas mentiras e alimenta isso dentro de você. E você deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração. As restaurações, de casamentos, de família, você deixa de viver isso. Por quê? Porque você poderia ter um posicionamento hoje. Nós estamos levantando um exército de Déboras. Mulheres que realmente se posicionam na oração da madrugada. Mulheres que têm sede e fome da presença do Senhor. Mulheres que estão dispostas a buscar o Senhor de todo o coração. Deus está levantando Déboras neste tempo. Déboras estão se despertando. Porque se você se posicionar hoje, pode ter certeza que você vai colher amanhã o seu posicionamento hoje. Aquilo que você se posicionar a fazer hoje para o Senhor, pode ter certeza que a colheita ela é certa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que você se propõe a fazer para Deus, Deus ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Ele cumpre. Em nome de Jesus. E eu quero falar para você hoje, como que nós vamos romper? Como que nós podemos vencer com a procrastinação? Como você pode vencer isso? Eu acredito que à medida que eu fui falando aqui, você já conseguiu entender um pouco qual é a importância do seu posicionamento. O primeiro de todos eles é você já não viver refém da opinião de pessoas. Esse é o primeiro rompimento que você precisa ter. E entender que aquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer, é só você que vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Então é você que tem que ter atitude, você que tem que ter o posicionamento, você que precisa buscar. Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15. Deixa eu abrir aqui. Versículo 15, Hebreus 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: por isso é que se diz, seja hoje vocês ouvirem a sua voz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, se nós ouvirmos hoje ao Senhor, se nós tomarmos uma atitude hoje em obedecer a Deus, em fazer aquilo que o Senhor está pedindo para que a gente venha fazer, nós seremos abençoados, nós iremos romper com a procrastinação. Deus sempre trabalha no hoje. Se você ouvir a voz de Deus hoje, se você obedecer hoje, se você fizer hoje, é agora.
O Senhor deu a opção para Faraó, de ele tomar a decisão. Quando é que você quer que Moisés ore? Você escolhe. Eu te dou a honra de você escolher. Quando é que você quer, rei, que eu ore? Aí o que é que o rei fala? Amanhã. Mas que a partir de hoje você tome um posicionamento em romper com todas as mentiras, que você venha tomar um posicionamento hoje de romper com essa procrastinação, romper com o medo. Rompa com o medo em nome de Jesus. Eu quero ler mais uma palavra aqui para você, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, capítulo 1, no versículo 7. Olha quão poderoso é. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela tem todas as direções, tudo aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos direciona, ela nos corrige, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela é poderosa. Toda a direção que você precisa, você vai encontrar na palavra de Deus. A palavra diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Em algumas versões diz medo, né? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Então nós precisamos romper com o medo. Rompa com o medo. Em nome de Jesus, rompa com tudo aquilo que te impede de avançar. Glória a Deus, Cláudio, glória a Deus, é isso. Esse é o propósito, é de realmente nós sermos edificados, de nós sermos tocados pela palavra de Deus, de nós sermos fortalecidos, de nós sermos libertos, de sermos transformados, porque a palavra do Senhor, ela nos liberta. Ele diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ter um posicionamento em buscar a verdade, conhecer a verdade, e ela nos liberta, ela que vai nos dar a direção. Então hoje você está sendo chamado a romper com a procrastinação, hoje você está sendo chamado a romper com o medo, você está sendo chamado a decidir hoje, aquilo que você precisa resolver, resolve hoje, aquilo que você precisa fazer, faça hoje, em nome de Jesus. Aí, a palavra do Senhor diz também que nós precisamos dar os nossos primeiros passos, mesmo que sejam pequenos, mas nós precisamos fazer. O que eu comecei a fazer? Quando o Senhor colocou no meu coração que era o tempo de eu mudar de ciclo, que era o tempo de eu mudar de rota, eu comecei a orar, claro, porque eu não faço nada sem a direção de Deus, eu busco todos os dias constantemente fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E assim deve ser você também. Porque como que eu sei que é Deus que está falando? Você vai sentir paz. Vem aquilo de dentro para fora. E eu sempre falo, Espírito Santo, aquilo que vem do Senhor faz vir uma força de dentro para fora. Que eu não venha ter o controle, que venha do Senhor, que eu venha ser impulsionada pela força do Senhor, pelo teu mover, pelo teu agir, que eu venha fazer aquilo que está no centro da tua vontade. Não me deixa pisar fora, não me deixa desviar dos seus caminhos. E é isso que você deve fazer, porque quando você coloca Deus no centro da tua vida, no centro da tua vontade, Ele faz, porque Ele conhece o teu coração. Então aquilo que você tem vontade de fazer, comece fazendo hoje, comece a tomar atitudes. Rompa com esse espírito de procrastinação, mesmo que seja aos poucos, faça. Faça. Não espere você sentir vontade. Não espere você sentir vontade de orar, não espere sentir vontade de fazer propósito, não espere sentir vontade de jejuar, não espere sentir vontade de fazer aquilo que o Senhor está colocando no teu coração, porque o medo ele vai te paralisar. Então, quando nós obedecemos a Deus, a obediência ela tem que vir antes das emoções. Então nós precisamos romper com isso. E acredite, você é capaz. Você pode. Você vai vencer. Você vai romper. Você vai acessar o novo de Deus.
E em nome de Jesus, que todo espírito de medo bata em retirada agora da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que traz dúvida no seu coração, que todo medo bata em retirada, que toda procrastinação caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo espírito de procrastinação caia por terra agora, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, que a procrastinação, olha que forte isso. A procrastinação, ele é o cemitério dos sonhos. Quando nós deixamos a procrastinação reinar as nossas vidas, nós vamos enterrando sonhos. Nós deixamos de desfrutar aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é uma vida abundante, e é uma vida abundante em todas as áreas. É uma abundância emocional, é uma abundância na vida familiar, é uma abundância no profissional, é uma abundância de saúde. E em nome de Jesus, receba isso hoje. Então a procrastinação, ela acaba sendo o cemitério dos nossos sonhos. Desenterre os seus sonhos hoje. Viva os seus sonhos. O Senhor é contigo. A força que você precisa para romper, aquilo que você precisa para acessar o novo, você vai conseguir no Senhor em nome de Jesus. O amanhã é a desculpa dos que não querem mudar hoje. Nós precisamos ter um posicionamento. Senhor, me faz hoje, então, Pai, mudar tudo aquilo que me traz medo. Tira o medo do meu coração, que eu venha romper com tudo isso, que tudo aquilo que me faz procrastinar, que tudo aquilo que me faz duvidar daquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Eu rompo hoje, eu quero viver hoje o extraordinário, eu quero acessar as promessas. Eu vou trazer, Pai, tirar, desenterrar desses cemitérios o meu ministério. Eu vou desenterrar agora os meus sonhos. Eu vou desenterrar toda a procrastinação, tudo aquilo que eu procrastinei e que eu enterrei. Eu vou tirar agora em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra é para você hoje. Em nome de Jesus, que você venha romper. Tire essas rãs da sua vida. Porque quem dorme com rãs não consegue acessar o novo de Deus. Não consegue viver o extraordinário. Faraó deixou de ver aquilo que Deus era capaz de fazer, porque ele decidiu dormir com as rãs. Então você hoje vai decidir, Senhor, eu não quero mais, chega, acabou aqui, eu não quero mais procrastinar, eu não vou mais viver refém do medo, eu não vou mais viver refém da insegurança, eu não vou mais viver refém da opinião de pessoas, eu vou ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Deus, Ele quer liberar hoje para a sua vida algo novo, mas isso depende de mim e de você. Nós precisamos ter um posicionamento em buscar o Senhor. Nós precisamos ter um posicionamento radical e entender que nós precisamos ser dependentes dele. E quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, ele faz muito além daquilo que nós podemos imaginar. Os planos do Senhor são muito maiores que os meus e que os seus. Os planos de Deus são perfeitos. E aquilo que Ele quer fazer é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu creio que hoje você foi muito edificada, você foi muito ministrada hoje através dessa palavra. Amém? E eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, que você possa romper com todo esse espírito de procrastinação, com todo medo, com toda insegurança, para você avançar, para você viver as promessas de Deus, para que você possa realmente viver com plenitude, na plenitude do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora os teus filhos, as tuas filhas, que estão aqui, Senhor Deus, assistindo esta live, e todos aqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, eu mando embora agora, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo espírito de procrastinação, todo espírito de medo vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus, todo espírito de insegurança, em nome de Jesus, Pai, todas as feridas da rejeição,
que trouxeram, Senhor Deus, essa insegurança, trouxeram este medo, fizeram, Senhor Deus, os seus filhos se sabotarem, fizeram eles, Senhor Deus, procrastinarem, mas a partir de hoje, eles tomam a decisão, Pai, de fazer, Pai, eles tomam a decisão de ter atitudes, eles tomam a decisão hoje, Pai, de romper com todo o medo, em nome de Jesus, Pai, que eles venham acessar as promessas, que eles venham desenterrar os sonhos que estavam enterrados, que eles venham desenterrar os ministérios que foram enterrados por conta da procrastinação, por conta do medo. Em nome de Jesus, eu mando embora agora todo espírito de Faraó, todas as rãs, Pai, todas as pragas que vieram, Senhor Deus, para impedir o avanço dos teus filhos. Em nome de Jesus, que eles venham avançar, que eles venham viver as promessas. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra agora, Pai, no poder e na autoridade do teu nome. É isso que eu te peço e que eu te agradeço, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoada hoje? Foi edificada hoje através dessa palavra? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então eu quero reforçar aqui, mulheres, né? Se você realmente... São três situações, na verdade. Nós temos agora o grupo de Déboras, onde nós estamos nos posicionando em oração. Nós estamos agora no dia 6, na madrugada do dia 6, às 3 horas da manhã, nós vamos fazer 3 dias de madrugada de oração. Nós vamos estar em jejum e vamos ser edificados através da palavra do Senhor. Então, se você não faz parte ainda deste grupo de Déboras, eu te convido a vir fazer parte deste mover sobrenatural de Deus. Amém? Outro convite para você. Nós temos um grupo terapêutico, né? Se você se identificou que você vive refém da opinião de pessoas, se você vive refém da autossabotagem, da procrastinação, se você vive o sentimento de culpa, se permita e faça um investimento em você. Nós fazemos esse grupo terapêutico para pessoas que realmente não têm condições financeiras de investir numa terapia individual. Então, o grupo terapêutico é para atender mulheres que realmente querem romper, que querem realmente viver um novo, querem acessar um novo ciclo. Então, esse convite é para você. Nós vamos iniciar no dia 23/2. Então, ao invés de você pagar uma sessão, o valor de uma sessão, você vai pagar 5 sessões. Então, o valor de uma sessão, você vai ter direito a 5 sessões em grupo. Nós vamos começar no dia 23 de fevereiro. Se você quer fazer parte disso, entre em contato. Eu vou deixar no story depois. Amém? Outro convite. Eu lancei ali... Eu vou fazer uma imersão de mulheres no secreto. Gente, vai ser poderoso. Nós vamos acessar coisas novas no secreto com Deus. Então faça a tua inscrição. Espero você, né, neste tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque ser edificada. Busque um fortalecimento. Busque conhecimento. Porque aqueles que buscam conhecimento, né, erram menos. Quando nós somos edificados, quando nós somos tocados pela presença de Deus, nós vamos ser movidas. E eu sou assim, gente, cada vez eu tô numa coisa, daqui a pouco eu já tô em outra, faço uma coisa, já termino uma coisa, já tô fazendo outra, e eu não consigo ficar parada. Por quê? Porque nós não podemos parar. O diabo, ele não para. Satanás, ele não para, ele está o tempo todo, ele está ao nosso derredor, tentando, tramando para nos destruir. E nós precisamos ter um posicionamento em buscar conhecimento, buscar edificação, buscar fortalecimento espiritual. Então, se você quer fazer parte deste mover, se você quer acessar coisas novas em Deus, venha fazer sua inscrição. Faça lá no meu story, tem um link da inscrição, é R$27, gente, tô fazendo R$27, a gente vai ter acho que mais de 3 horas de imersão, de conhecimento, você vai mergulhar na presença do Senhor, vai ser sobrenatural, nós vamos buscar o Espírito Santo, vamos ter entendimento de como acessar a presença de Deus no secreto, de como ter a sensibilidade, de como ouvir o Senhor, para que a gente não venha ser confundida com vozes do inimigo, para que nós venhamos estar sensíveis e totalmente conectados com o Senhor. Amém? Então, se você realmente se identificou, busque ajuda, né? O Déboras não tem custo nenhum, gente. Vai lá, faz parte deste mover, chama mais pessoas. Quantas mulheres estão sofrendo? Mulheres que estão me mandando mensagens, quantos testemunhos, mulheres que estão sendo edificadas, porque Deus está despertando Déboras. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que está para acontecer, mas pelas notícias, pelas informações, nós entendemos que cada dia mais a palavra vem se cumprindo e nós precisamos ter um posicionamento radical, nós precisamos nos posicionar em buscar o Senhor, nós precisamos ser edificadas e Deus está montando um grande exército de mulheres posicionadas
guerreiras para buscar o Senhor nas madrugadas. Então venha fazer parte deste exército. Chama mais alguém. Se você vê que tem mulher aí que está padecendo, mulher que realmente está sofrendo sozinha, não consegue ser impulsionada para orar nas madrugadas, seja essa agente de transformação. Convide essa mulher, ou então abençoe essa mulher para fazer uma terapia, ou abençoe essa mulher para que ela venha fazer parte desta imersão. Mulheres no secreto, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Isso aí, Thaís, ó, eu fiz e foi uma chave virada na minha vida, foi sobrenatural o grupo terapêutico, eu sou grata pela vida de vocês, amém, glória a Deus, que o Senhor seja louvado. Então, se você às vezes conhece alguém que está padecendo, alguém que está sofrendo, alguém que está precisando de ajuda, gente, olha quantos recursos nós estamos oferecendo, quantos meios para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam edificadas, para que você venha a ser fortalecida. Então busque ajuda, se permita viver o novo do Senhor, se permita acessar coisas novas em Deus. É tempo, nós não estamos mais em condições de escolher em deixar para amanhã. É agora, esta é a hora de nós tomarmos uma posição em fazer pelo reino de Deus, amém? E o primeiro lugar, a primeira pessoa que precisa ser edificada é você. Depois é a sua casa. Então você precisa buscar conhecimento. Você precisa ser edificada para que tudo venha a ser transformado, para que você venha a acessar o novo em Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua noite, né? Em nome de Jesus, a sua família também. Que você venha a ser incendiada pela glória de Deus. Que você venha ter uma noite de descanso, um renovo e um fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus. Um grande abraço, mulheres, e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.